Pessoal, vamos lá. Então, as questões que eu estava falando sobre alguns movimentos que intercalam a região articulação do cotovelo e a articulação do pulso e a região do deltoide e o tronco em si. Tem algumas coraças de proteção na região da cabeça também, a coraça, coloca aqui o tronco, a região da cabeça chama nas palavras do dicionário etimológico, eficiência. Eficie ali são o quê? Onde são lugares que são colocados tipo coraças típicas que relacionam que tem eficiência. Ok? Então, o que eu quero dizer sobre eficiência na região da cabeça? Quando eu falei sobre aquele treinamento que eu estava fazendo, né? Treinamento, assim, né? Coloquei a região ali no elástico, que faz a força, que vai também trabalhar a gravidade, também onde é a cinta. Embora, quando eu falo centauro, já demonstra o que? Um homem misturado com um cavalo, um tipo, lógico que isso nos traz o que? Algo importante, muitas vezes o homem, ou seja, ele em questões de malhar, não vou dizer isso, que alguns falavam em piadas, você parece um centauro, você só malha só a parte de cima, não de baixo, né? E ficar outras questões assim de meios de piadas em campos épicos, históricos, mitológicos, ligados a essas questões, né? Que os centauros, alguns falam que o que? Na época de Zeus, outros deuses, houve ou seja, uma troca, né, de coabitação, se uma dizer, trocas entre um deus com a própria mulher, um ser humano, e aí nasceu algo diferente, algo mutogênico em épocas. Aí estou falando sobre conhecimentos metódicos que relacionam essa questão. Então, quando falamos sobre essas demandas importantes que relacionam a efetivar, a ser efetivo, né, entre até as demandas. Eu entro em acordo, porque eu até confundi um pouco a palavra efigie. Efigie, até eu coloquei a questão importante, porque a palavra efigie está falando sobre o quê? Sobre moeda, que a época a Grécia colocava a cabeça lá como capital, ali fixava e cravava a pessoa histórica, por exemplo, Marco Aurélio, Júlio César. Aí essa é a eficiência, só troquei algumas questões. Eu mudei um campo que é Elmo, ali tem a loja Elmo, a Elmo que eles colocam sobre o que é coraça, que é vários capacetes de proteção. Hoje, Elmo, eu tenho uma tia Elma que ela chegou a algumas questões, mas o que ocorre? A proteção, quando fala Elmo, fala também de capacete, moto, e a loja da Elmo, como foi com a Elmo ali, tinha também vários conhecidos na época. Eu trabalhei na Glória ali, que é um polo de instituição, as pessoas ali, têxtil, que relaciona não só os cunhos nacionais e internacionais, tem pessoas que fazem esse efeito de transição, essas impressões que ocorrem, são imprimidas no movimento e o campo simbólico. Então o elmo coloca o que? A proteção frontal, occipital, tem vários tipos de capacetes, que é a palavra elmo. Mas quando eu falo sobre moeda, quando eu falei sobre moeda na época romana, na expressão corporal, ou se nas questões que relacionam a eficie, que coloca eficiência, produção. Nós lembramos na época também de alguns homens que até hoje são conhecidos e lembrados como uma moeda que são colocados, que você vai vendo as moedas. Alguns homens, por exemplo, John Kennedy, alguns Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln, que tem, você entra no Google, ali alguns tipos de canais digitais, né? Tem várias citações deles. Santos Dumont, que eu já falei também sobre o avião, na época. Então são fatores. O que eu quero chegar nas questões de deltoide, em questões de moeda. Moeda que você vê assim, a região do deltoide, quando uma pessoa malha, que desenvolve a parte mestial do deltoide, ele usa a moeda.
é um deltoide trabalhado, eficiente, traz uma eficiência, né, predominante nessa inserção, né, que traz destacar o tronco. Mas quando falamos de elmo também, falamos também de proteção, né, ligado também às questões que relacionam a própria cultura. Então, os locais escolhidos está bem, sugere a introdução de substâncias no corpo do músculo e são utilizadas, substâncias, né, que são utilizados. As questões até de anabólicos, esteroides, e tem algumas questões. Vamos lá. Os locais escolhidos devem estar bem distantes dos grandes nervos e vasos sanguíneos mais utilizados. São os músculos deltoides, localizados no braço, né, a região aqui do braço. Você pode ver, tem questões de vacinas, nos traz os campos etimológicos dessa expressão. Tem um músculo do osso, glúteo local localizado na nátria, nessas questões que relacionam. Então, é um músculo do osso glúteo localizado na nátria. Músculo ventroglúteo, localizado próximo ao osso da crista ilíaca. Músculo anterolateral da coxa, localizado entre o joelho e o quadril. As pessoas, a maioria das vezes, algumas têm esse aprimoramento já em campos injetáveis. Por isso que eu falo intra-injeção social, intra-injeção sócio-histórica, que nós vamos colocar entre demonstrações de aplicação de vacina ou medicamento intramuscular. Uma das regiões indicadas para aplicação de injeção intramuscular. Nós olhamos aqui, ó, nós podemos ver que são fatores importantes que relacionam, ok? Aqui, ó, aqui um slide demonstrativo muito importante, ok? Aqui a região do deltoide, ok? Aqui a região do bumbum, né, que fica aquela marca. Aqui a região também da coxa, né, que nós podemos ver o campo até do sartório um pouquinho, aqui, ó. Sartório, ok? São maneiras que, se vacilar ali, acertar algum local também no nervo ali, a pessoa muitas vezes pode chegar à beira da falência, ou tem que haver os campos de maneiras de recaptação, ou seja, pulsação, os campos de primeiros socorros, ok? Muitas vezes é algo simples, demonstrativo. A minha preocupação na época era só a questão de quê? Pegar aqui, né, e acertar aqui, agora certinho, né, tirar aquela delicadeza. Lembra da época da professora Santiana, que ela, nesse departamento, que ela nos ensinou os métodos funcionais, avaliativos, antropométricos nas injeções. Ela falou que eu fui muito detalhista, assim, em questão de autoavaliação, né, porque cabe a nós dizer, muitas vezes eu podia estar no lugar dela. E aí, ela vendo que eu tenho cautela e prevenção, ela já ia saber que eu sou preocupado em questões de setores e sobrevivências na época. Ok? Então, essas marcas locais aí são fontes. Por que eu falei elmo? Então, elmo está ligado também à cabeça. Quando eu faço a injeção, ela é inserida também. Nos traz comandos que possam comandar o campo circulatório do corpo para a própria vacina ser reagente nos campos sistêmicos e circulatórios. Ok? Então, nesta via, a solução é introduzida diretamente à corrente sanguínea, essa via ela é exclusiva para o medicamento, sendo um caminho utilizado para a administração de soluções que precisam ser absorvidas imediatamente em grandes volumes, assegurando uma ação imediata. Okay? Eu lembro na época, eu já tinha tomado umas durabilidades em épocas, o Duren, ou seja, aí eu pedia para aplicar aqui na região aqui, ó, que ficava volumoso na hora, malhava, havia um campo intrasodiano, sodiano, sódio concentrado, a água hídrica, o campo intraosmótico e havia um campo de incentivo intraneuromuscular, ok? Então são maneiras, vou estar sempre no braço,
Mas aí, é lógico, depende de cada farmacêutico, depende de cada médico.